Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diácono Noraldino, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, vocês que estão conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo canal no YouTube ou Mãe Piedade. De início, pedimos a vocês que, se puderem, vocês que nos acompanham pelo canal no YouTube Mãe Piedade, que possam dar o seu like. Hoje, escutando o capítulo 10 de Mateus, versículos 26 a 33. Não tenhais medo dos homens. Não tenhais medo. Essa frase e essa expressão de Jesus, ela pode ser lida e interpretada a partir de um contexto muito atual, mas perigoso. Sabem qual é o contexto? Como Deus, essa é a ideia. Como Deus quer o meu bem. Como Deus é bom. Como Deus é misericórdia. Como Deus protege aqueles que o servem, aqueles que o servem. Os que ele não serve, ele não protege, não. É isso que está por detrás. Então, eu não preciso ter medo de fazer as coisas. E qualquer coisa. Ainda mais no contexto onde nós procuramos autoajuda em pregações, livros, WhatsApps, Instagram. Agora tem um outro aí, né? Uai. Você está ficando velha. Você, Jéssica, está ficando velha. Você não sabe mais das tecnologias. E você tem metade da minha idade. 16 anos, né? Tem uma outra tecnologia aí de vídeo também, de não sei o quê. É isso que a gente procura. No entanto, que é isso que é oferecido conforme o que você for acessando, né? Ela é perigosa. Porque ela nos tira, se for feita essa leitura, ela nos tira do eixo que é apresentado por Jesus, dizendo aos seus discípulos: não tenhais medo. Porque no tempo atual, essa ideia que acabei de falar, ela coloca a gente como o centro e com direito a tudo. Como se Deus precisasse da gente. E onde Ele tem que ficar oferecendo a gente, como estamos acostumando nossas crianças, um monte de bibelôs e de brinquedinhos para ficarmos quietinhos. E, na verdade, não é esse o ponto. Para entendermos bem isso, é importante nós voltarmos ao capítulo 5
do Evangelho de Mateus, quando, no finalzinho daquela parte que a gente mais gosta, felizes os mansos, felizes os puros, felizes. Ele conclui assim: felizes ou bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Eis aqui a chave, que é o contraponto do que eu disse antes. Por causa de mim, não por sua causa. E o perigo da primeira parte é que eu sou a motivação. Eu sou o principal objetivo. O que Jesus diz é por causa de mim. E lembremos que do capítulo 5 até esse momento, Jesus foi dizendo aos discípulos: vocês querem realmente ficar comigo? Colocado isso, agora nós podemos entender. Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. E justamente no tempo presente, o nosso maior medo é o da rejeição. O nosso maior medo é de sermos ignorados. Ser ignorado é a pior sensação que alguém pode viver. Porque quando a pessoa não gosta de você, você não está esperando nada. Mas quando você é ignorado, é como se você fosse uma parede pela qual a pessoa passa todos os dias. E ela nem dá conta, nem liga. Ser ignorado é como se você não existisse. E o nosso maior medo, literalmente, aquele que faz quando a doença ou a morte bata à nossa porta, é de deixarmos de existir. E o jeito da gente deixar de existir mais evidente é morrer. Aqui está um detalhe tão importante. Não tenhais medo dos homens. Me sigam para serem felizes. Não tenham medo de serem ignorados, mas tenham medo de se perder. Nós temos muitos medos no tempo presente, como disse, e nesse tempo, o maior é de sermos ignorados. Ou o maior, um dos maiores, não tanto quanto o primeiro, é o de não sermos aceitos. Por isso, nesse exato momento, todos, sem nenhuma exceção, eu diria, e talvez se eu estiver sendo leviano, me perdoem, todos que nos dizemos cristãos, temos dois medos. O primeiro, de nos perdermos no diálogo com as pessoas que são diferentes de nós. Prova disso é que nós nos preocupamos mais com o rigor litúrgico canônico, nos preocupamos mais com o rigor de cuidar das nossas coisinhas. Vejo pessoas sendo capazes de degladiarem-se dentro de sacristias por causa de um castiçal, por causa de um pano. Mas vejo poucas ficando indignadas quando andam pelas nossas ruas e veem cada vez mais um número crescente de pessoas em situação de rua por causa da dependência química. Ou aquelas que ignoram o fato de que o número de suicídios, não só entre religiosos, tá? Tem sim, mas o número de suicídios entre crianças, adolescentes e jovens aumenta assustadoramente. Mas ninguém quer falar sobre isso porque mostra exatamente a nossa ineficácia ou a nossa ignorância no fato de ajudar as pessoas a terem
força para viver a vida. Temos o outro medo de todos nós que seguimos a Jesus Cristo, de sermos tão sérios, tão fechados, tão marcados pelo Evangelho, que nos tornemos antipáticos. E aí, somos aqueles que podemos fazer os discursos assim: tudo tem que mudar. Tudo. O padre tem que casar? Ninguém me perguntou se eu quero. Tem que mudar tudo. A situação de casais, a situação da estrutura da igreja. Tem gente que está falando um monte de coisas. Mas é tudo mesmo que a gente precisa mudar? E como é próprio desse tempo, onde nós temos um profundo receio de sermos rejeitados ou ignorados, então, dentro daquele lugar que a gente se sente confortável com as nossas ideias, a gente fica à vontade. Então, por exemplo, eu sou de um grupinho mais conservador, eu estou ali, e a gente vai falando das nossas coisinhas. Se eu sou de um grupo mais avançado, que quero reformar o mundo, aí eu fico naquelas coisinhas. E é coisinha mesmo. Porque é coisa séria, ninguém para pensar assim. Se é sério, como, por exemplo, ao longo dessa semana nós vimos Paulo dialogando com a comunidade de Corinto. Se vocês são de Cristo, se responsabilizem por aqueles que são de Cristo. Sejam vocês que são da Galácia, sejam vocês que são de Jerusalém, sejam vocês que estão em Corinto, em Tito, não me interessa. Assumam o lugar de vocês. Sejam um só. Corresponsáveis. E para ser corresponsável, você tem que escutar o diferente. Porque senão você nunca vai saber o que realmente precisa fazer para ajudar. Jesus está falando para os seus discípulos aqui, no Evangelho de Mateus, não sejam homens e mulheres que têm medo e se fecham dentro dos seus grupos, dentro dos seus contextos, e deixem de fazer aquilo que é necessário. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. E não é à toa que isso está vindo justamente depois. Essas frases que eu acabei de citar estão no versículo 27 do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Elas vêm logo depois de Jesus dizer: não tenham medo. É uma questão de raciocinarmos muito bem por que Jesus ia dizer para os discípulos não terem medo e depois dizer: vocês precisam falar abertamente, vocês precisam estar atentos, se não fosse porque os discípulos têm a tentação de não falar sobre os telhados e de não iluminar o mundo, como o próprio Evangelho de Mateus já disse: vós sois a luz do mundo. Bom, cientes da predileção de nosso Deus, que cuida de nós mais do que os pardais, sabendo que até os fios de cabelo de nossa cabeça estão contados, é importante pararmos todos e pensarmos se realmente Jesus Cristo é tão importante na nossa história, que nós estejamos realmente dispostos a falarmos da palavra dele. E, se preciso for, passarmos por aquilo que ele próprio disse nas bem-aventuranças. Felizes sereis quando vos injuriarem, vos caluniarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Será que realmente Jesus Cristo ocupa tão profundamente esse lugar para nós, para mim que sou padre?
Para aqueles que agora, de vez em quando, assistem às nossas celebrações, padres, diáconos, para os leigos que param em tantos lugares, aqueles que não são ordenados, será que realmente é isso mesmo? Ou nós temos tanto medo, e o nosso medo é tão velado, que faz com que a gente continue fechado dentro do nosso cantinho, sem um compromisso para anunciar o Evangelho, e temos medo de sermos comparados a uma forma com que Jeremias, que está na primeira leitura, foi reconhecido durante um tempo. Sabem como é que Jeremias foi reconhecido durante um tempo? O profeta que muitas vezes nós escutamos assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Inclusive, alguns colocam em momentos de sua ordenação ou de profissão religiosa: o Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir. Sabem como esse profeta geralmente é conhecido? E chamado? Arauto da desgraça. Porque ele só fala as coisas lamentando. Ele só fala com a dureza do que ele vê. E aí eu volto a dizer e a citar o mesmo trecho dele. Nós escutamos assim: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Mas Jeremias está falando assim: o Senhor me seduziu e eu fui bobo de me deixar seduzir. Agora eu sou perseguido até pelos meus amigos. Agora eu sou perseguido até pelos meus familiares. Só porque eu assumi falar da sua palavra. O que eu fiz de errado? A mentalidade que eu citei no início, ela é exatamente contrária ao Evangelho por isso. Porque amar a Jesus em cada coisa é mais do que ficarmos no nosso conforto, no nosso cantinho. É ter a disposição de anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Mas para falar com as pessoas, precisamos entender como elas pensam. Precisamos entender o que elas buscam. Precisamos entender o que elas sofrem. Porque senão, cairemos em dois erros que estão presentes no tempo atual. E o diácono Noraldino, eu peço até que me diga se eu estiver mentindo, por favor, diga, eu estou certo ou estou errado? São essas duas coisas. A primeira, nós cuidamos das nossas coisinhas dentro das nossas igrejinhas. Ou então aquela: não vamos às igrejinhas, vamos fazer tudo novo. Mas sem nenhum vínculo efetivo com aquele que deveria ser o motivo principal. Estou errado, diácono? Que pena que ainda temos medo. Que pena que muitos de nós temos medo de seguir Jesus Cristo, lembrando-nos daquilo que ele mesmo disse no Evangelho das Bem-aventuranças. Felizes sereis quando vos injuriarem, vos perseguirem, vos caluniarem e mentindo, fizerem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Nesse dia alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Por uma única coisa: vocês estarão fazendo e agindo como devem. Creio em Deus Pai, Criador do